Bom, eu comecei hoje a aula de história mostrando para vocês o meu álbum de fotografia. Esse foi o aniversário. Eu devia estar fazendo uns 3 anos. Por que comecei? Porque eu também vou falar um pouco para falar um pouco da história. Essa foi a minha história, mas cada criança possui a sua história. Então, nosso capítulo de hoje, o capítulo 2, cada criança com sua história. Cada criança tem sua história e ela é diferente da história de qualquer outra criança. Observem vocês. A gente fez a linha do tempo e vocês podem estar checando isso com os colegas. Bom, eu vou ler para vocês o texto Diversidade, da autora Tatiana Belink, do livro de vocês, na página 24. Vocês me acompanham? Vamos lá. De pele clara, de pele escura. Um fala branda, o outro dura. Olho redondo, olho puxado. Nariz pontudo ou arrebitado. Cabelo crespo, cabelo liso. Dentes de leite, dente de siso. Um é menino, o outro é menina. Pode ser grande ou pequenina. Um é bem jovem, outro de idade. Nada defeito, nem qualidade. Tudo é humano, bem diferente. Assim, assado. Todos são gente. Esse texto fala mais ou menos de quê? Se eu estivesse na sala, ia ser uma chuva de resposta. Todo mundo com a mão levantada, outros atropelando os colegas. Então, fala das diferenças e semelhanças de cada criança. Bom, tem uma palavra aí que talvez vocês não conheçam. Dente de siso. Dente de siso são os últimos 4 dentes que tem na boca, que demoram de crescer. E, geralmente, a gente tira o siso na fase adulta. Essa é a única palavra que talvez vocês não conheçam. Mas então, meninos, voltando ao texto da Tatiana Belink, sobre diversidade. Vocês repararam entre vocês que todos vocês possuem semelhanças e diferenças, até falamos isso na aula de geografia, ou não, na aula de história, desculpe, contexto da galinha, não foi isso? Então, todos nós somos diferentes, mas somos iguais também. Então, vamos estudar essas diversidades, começando com a nossa própria história. Para iniciar, o texto diz que crianças são diferentes. Vocês também pensam assim? Bom, eu vou colocar aqui atrás a minha resposta, mas ela é pessoal. Vocês podem ter uma diferente, ok? Sim, toda criança é diferente. Então, número 1. Toda criança é diferente, mas possui os mesmos direitos. Os mesmos direitos. Tá? A resposta de vocês pode ser diferente da própria, tá? Fiquem, pensem, analisem. Essa questão 2, a gente teria que fazer com os colegas, mas vocês podem estar fazendo, lembrando deles. Então, escolha uma das crianças da ilustração acima e imagine uma história para elas, contem para a classe. Aqui eu vejo crianças com deficiência, crianças com a pele negra, crianças com o olho puxado. Então, cada um tem sua história. Será que o menino puxado veio do Japão e veio morar no Brasil? Será que vieram os avós? Então, isso vai ficar da criatividade de vocês. Eu poderia contar assim. A menina cadeirante conheceu uma menina chamada Giovana, do cabelo todo cacheado e da pele bem negra, dos olhos bem brancos. Ficaram super amigas, uma ajuda a outra. Mas também tem uma criança que tem os olhos puxados. Ela veio de outro país, um país bem distante, onde o fuso horário são 12 horas. Enfim, essa foi a história que eu contei para vocês. Espero que vocês sejam criativos e contem também em casa. Essa questão é a questão 2. Agora vamos para a página 25. As crianças brasileiras. Nós como brasileiros, somos muito diversos. Mas por que será que nós somos tão diversos? Nós estudamos ambientes, não foram isso? Então, imagine um ambiente de floresta, cidade e de campos. Há nesses ambientes diferenças, não é?
Então, as pessoas nesse ambiente também possuem diferenças. Diferenças na cabeça, no pensamento e diferenças também no próprio corpo. Por exemplo, uma floresta. Uma floresta habitável, sim. E quem são os habitantes da floresta? Os primeiros moradores do Brasil eram os habitantes da floresta, eram os índios. Mas, tia, existem índios ainda? Sim, e na nossa região também. E tem mais. Eles moram em aldeias e lá tem escolas. Escolas muito legais, onde eles aprendem um conteúdo parecido com o nosso e também um conteúdo próprio, com a língua deles, com a história deles, cultura deles. Existem também crianças que moram no campo. Elas também possuem algumas diferenças, talvez físicas, ou não sejam parecidos com vocês, mas o que importa é a diversidade cultural delas. Elas têm algumas diferenças culturais de vocês. Por exemplo, elas não andam arrumadas sempre, geralmente elas andam com a roupa que tem, ou então com o pé no chão, porque muitos trabalham ajudando os pais no trabalho agropecuário, no trabalho com a terra. Crianças ribeirinhas, às vezes elas não têm, como eu falei naquela aula anterior de vocês, não têm recursos. E a roupa que existe é a roupa de doações, ou a roupa que foi passada de irmão para irmão. Assim como a cultura deles. Eles não têm essa preocupação de estar indo para o shopping, de estar indo comprar. Então, é diferente um pouco da nossa cultura. Aí é uma questão cultural. E há também as crianças da cidade, que moram em situações mais precárias do que a nossa, por exemplo. Então, observe. Algumas crianças moram em moradias diferentes da nossa, como a gente acabou de estudar geografia. Então, nem toda construção é igual. Então, essas crianças possuem diferenças culturais, mas também pela questão financeira. E elas deixam de ser crianças felizes como nós? Não. Isso não é uma barreira, muito pelo contrário. Isso é diversidade, mas as semelhanças são nas nossas características físicas, por exemplo. O brasileiro é muito parecido. Por quê? Porque nós somos a mistura de 3 povos. Então, nós temos características físicas diversas, porque somos 3 povos, mas também temos algumas semelhanças. A semelhança principal é como somos por dentro. Então, nós temos que ser amigáveis, bons, generosos. E isso é uma qualidade muito própria do brasileiro. O brasileiro ele é solidário. Vemos agora nessa situação do coronavírus. Como as pessoas têm sido amigas umas para as outras. Como elas têm sido legais. Então, e diferentes nas nossas culturas, no nosso modo de agir. E, alguns momentos, na nossa forma física. Então, tá bem entendido isso para vocês? A questão das crianças brasileiras, por mais diversos que seja o nosso povo, nós somos muito ricos em afeto. E é isso que importa. Aqui tem algumas fotos de crianças diferentes, em lugares diferentes. Aqui vocês podem ver crianças de aldeias. Elas aqui estão se divertindo, estão brincando como vocês brincam em casa. Não com jogos eletrônicos, estão brincando com a natureza. Por quê? Porque nas aldeias eles trabalham muito essa questão do movimento corporal. Então, existem jogos olímpicos lá. Aqui você vê que as crianças também são cidades de crianças do campo, agropecuário. Elas também brincam na natureza, ao ar livre. E aqui já é um grupo de cidade. Eles estão brincando ao ar livre, sim, mas estão brincando com o jogo. Como vocês gostam de brincar com aquele pimbolim lá aquele joguinho da moeda, lá na sala. Bom, agora, meninos, que a gente já estudou um pouco das crianças brasileiras, nossa diversidade, eu vou virar a página para ler um texto para vocês e vocês vão se dar sequência em casa nessa atividade, tá? Os lugares onde as crianças brasileiras vivem são muitos e variados, como eu já falei. Muitos vivem na cidade, outras no campo, outros na floresta. Umas vivem à beira-mar e outras no interior do país. No texto abaixo, Daniel Munduruku conta como é a infância do povo Munduruku. Esse povo é indígena e ele vive, em sua maioria, às margens do rio Tapajós, no estado do Pará. Mas também eles se encontram no Amazonas e no Mato Grosso, regiões de floresta. Eu vivo na floresta. Meu nome é Cabá Darebu, tenho 7 anos e sou do povo Munduruku. Meu povo vive na floresta amazônica e gosta muito da natureza. Meu povo vive em casas feitas de barro, coberta com folhas de palmeiras. Assim é minha casa.
Dentro dela cabe muita gente. Papai, mamãe, meus irmãos e irmãs. Meus avós, tios e alguns primos. Quando existe um monte de casas juntas, nós chamamos de aldeia. Perto da aldeia tem sempre um rio onde a gente brinca. Interessante, não é? A gente acabou de falar na nossa correção de geografia sobre as moradias. A moradia de Cabá da Ardeu é igual à sua? Eu creio que não. Mas ele deixa de ser feliz por isso? Não, não deixa. Então, essa questão vocês não teriam que trocar ideias com o colega. Mas a gente pode estar respondendo. Troque ideias com os colegas e responda: onde vive Cabá da Arabeu e onde vive com sua família? Ora, ele vive na floresta amazônica. Então, essa aqui eu posso responder para vocês. Página 25. Desculpe, meninos, 26. Ele vive na floresta Ele vive numa aldeia. E nós vivemos numa cidade. Tá vendo a diferença, meninos? A questão 2, vocês vão responder em casa. A questão 2, porque ela é pessoal. E a página 27. Essa atividade de casa para vocês. E também no caderno de atividades, a página 3. Vocês vão ler o texto e responder essas duas perguntas. Então, meninos, hoje eu encerro a nossa aula de história sobre as crianças brasileiras, sobre a história de cada uma delas. Espero que tenham gostado. Até lá!